és o Deus dessa terra. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Se você que entrou nesse vídeo, você está aqui para escutar uma palavra de fé, amém? Estamos aqui no estudo do livro de Gálatas, né? Já fiz aqui no domingo, né? No domingo retrasado, nós fizemos aqui o Gálatas capítulo 1, onde falamos sobre a saudação apostólica, só há um evangelho, onde Paulo fala que só há um evangelho, e Paulo sendo convocado pelo próprio Cristo, né? Que foi o próprio Cristo que o chamou, o próprio Cristo que escutou a oração, o próprio Cristo que levantou um profeta para ir lá, né? E levantar Paulo como apóstolo. Então, aqui nós vamos ver agora em Gálatas, capítulo 2, onde Tiago, Pedro e João confirmam o apostolado de Paulo, né? Eles confirmam, eles mostram ali um respeito, né, pelo ensinamento que Paulo vem trazendo. E Paulo faz uma dura, né, exclamação ali, faz uma dura repreensão ali para poder defender o ensino que ele vinha trazendo, né? Igual no capítulo 1 ali, né, fala de só há um evangelho. O Paulo aqui ele continua na mesma linha. Ele continua aqui defendendo o evangelho de que somente a graça nos basta, que somente a graça pode, somente através de Jesus Cristo. O que passar disso não é de Deus. O que falar assim, não, você deve aceitar Jesus, mas você deve conquistar sua salvação, você deve conquistar as coisas, tem que fazer isso e isso. Não, você apenas deve crer que é através de Cristo. Só existe um caminho, que é se por Ele, Jesus Cristo, amém? Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. E é isso que Paulo aqui, ele, né, é um assunto aqui sobre incircuncisão, precisa circuncisar? Precisa, não precisa, né? E aqui ele vai repreender Pedro, né, para agir com coerência, né, que quando a gente cai as escamas dos nossos olhos, nós temos que ser coerente com aquilo que nós cremos, né? Se você crê da maneira correta, da maneira que você crê, você deve caminhar, né? Você não deve querer agradar os homens, né? Muitas das vezes a gente pecamos em querer agradar. Às vezes na família ali tem umas pessoas muito religiosas, as escamas já se caíram, você já conheceu o evangelho, mas você anda ali, né, tentando não desagradar as pessoas, tentando vigiar a sua boca para não falar ao contrário, né? Muitas vezes coisas que não estão na Bíblia as pessoas seguem, e aí você, conhecedor da palavra, você acaba, né, não tendo coragem, né? Que na verdade o que nos falta é coragem de não é para discutir. Ninguém discute questões de crenças, né? A gente mostra a verdade na palavra de Deus. A gente mostra a verdade na palavra de Deus, e muitas das vezes é para quem quer ver. A verdade é para quem quer ver. A verdade está aqui na Bíblia. Por isso que precisamos estudar cada vez mais a Bíblia, né? E quando você estuda a Bíblia e você conhece da graça de Deus, o resultado disso é respeito. Você também respeita as pessoas que ainda não obteram esse crescimento, esse entendimento. Pessoas que ainda não teve a revelação completa, né? Que tem pessoas que têm a revelação, mas ainda não têm sua plenitude. Então é isso, para isso que serve esse livro de Gálatas, para nós aprendermos a ter a revelação completa do Senhor, amém? Aqui nós vamos Gálatas capítulo 2, né? Vamos ler aqui, ler e está comentando um pouco, né? Está comentando um pouco aqui os versículos, os capítulos, né? Esse capítulo poderoso, que vai trazer muita revelação do Pai, amém? Feche seus olhos. Ó soberano Deus, eterno Pai, fala conosco, Pai, através desse capítulo. Que esse capítulo venha falar no íntimo, no profundo daquele que está aqui escutando. Aquele que entrou nesse vídeo, ele não entrou à toa, Pai, ele entrou para receber uma palavra do Senhor, ó Pai. Aquele que entrou aqui, Senhor Deus, vai ter uma profunda revelação, Senhor Deus, do que vai ser ministrado aqui nesse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá. Capítulo 2 do livro de Gálatas. Passando 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém, e nessa ocasião, em companhia de Bernabé, e levando também Tito comigo. Rumei para lá, por causa de uma revelação, e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo-no
no entanto, em particular aos que pareciam mais influentes, para que de algum modo não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Então aqui fala, né, que ele foi para lá com o intuito de levar o evangelho, de levar esse ensino, né? Apresentou esse evangelho para os gentios e também para aquelas pessoas, né, que tinham alguma influência ali, e se diz para aqueles mestres, para aqueles que eram líderes, né? Ele fez de uma maneira mais sutil, para quê? Para que essas pessoas não saíssem correndo, né? Para que essas pessoas não o interpretassem mal. Por isso que ele precisava fazer dessa maneira mais particular, né? Tipo um discipulado mais particular, um encontro mais em particular. Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncisar, muito embora fosse grego. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Então o que é isso? Muitos no meio já estavam falando assim, tem que crer em Cristo, tem que crer na justiça de Cristo, mas tem que crer também, tem que fazer isso aqui para ser completo. E não, né? Não tinha que ter. Se você recebeu Jesus no seu coração, se você aceitou Cristo, você está aceitando também a obra da cruz. Então não consegue acrescentar nada na obra da cruz. Você não consegue, senão Cristo teria morrido em vão. Então é isso que Paulo está falando. Não tem necessidade de circuncisar-se, né? Por isso que o Tito fala que o Tito, mesmo se ele fosse grego, ele não tinha necessidade de circuncisar-se. Aqui, ó. Contudo, nem por um momento cedemos ou submetemos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Então, em nenhum momento ele cedeu. Por mais que tenha ali argumentos, em nenhum momento Paulo cedeu. É aquilo mesmo, aquilo que Jesus ministrou no coração meu foi isso. Aquilo que eu tive revelação, aquilo que eu tive revelação do Evangelho é essa e essa. Não tem conversa. Não devemos ceder, entendeu? Aqui no 6. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que tenha sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, não me acrescentaram. Quem é esses aí que você acha? Esses aí são os apóstolos, né? Que andou com o próprio Cristo, né? E nem eles não influenciariam o Paulo a mudar o que Paulo recebeu. Nem eles conseguiriam, né? Porque esse capítulo aqui é poderoso para isso, para dizer que quando você tem uma fé e uma revelação, siga nela. Por mais que seja o doutor chega a falar com você, um médico, uma pessoa muito influente, um chefe de estado. Não. Por mais que tenha sido influente, você fica com a palavra de Deus. As pessoas hoje estão querendo falar algo contrário à palavra de Deus. E as pessoas olham muito, não é o que fala, é quem fala. Não é o que fala, é quem fala. E na verdade o mais importante é o que você fala, né? O que você fala é da palavra, da parte de Deus? É da parte de Deus que está se falando? É claro que a pessoa deve ter um testemunho. É claro que você deve andar coerente com a fé, né? É claro. Mas o que eu estou querendo falar aqui, que não podemos nos influenciar pelas aparências. As aparências não podem nos influenciar. E é isso nesse versículo 6 que Paulo vem falar, né? Não podemos ser influenciados pelas aparências. Aqui no 7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiado a proclamação do Evangelho aos incircuncisos, assim como Pedro e aos circuncisos. Então não tinha diferença. Eram os que eram circuncisados e os que não eram circuncisados, né? E a Pedro também é um discípulo. E era um evangelho que Paulo recebeu a revelação de que ele era pregado a todos. Não tinha distinção de pessoas. Não tem essa de você querer pregar o evangelho para de um jeito e porque chegou outro ali na sua reunião, na sua igreja, você querer mudar o evangelho. Não. Você prega da mesma maneira. Da mesma maneira. Se doa quem doer, né? Queira aceitar quem não aceite, mas o evangelho tem que ser pregado. O evangelho tem que ser ministrado. Amém? 8. Porquanto Deus que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou no meu intermédio para apostá-lo aos gentios. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João
respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal e concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circuncisos. Aqui fala, né? Esses três aqui deram a mão direita para Paulo e Barnabé como sinal de nós aceitamos aquilo que você vem ministrando. Nós sabemos que isso aí é da parte de Deus, da parte do próprio Cristo, né? Porque eles conheciam o linguajar de Jesus. Eles também tinham o Espírito dentro deles. Então eles sabiam que aquilo que Paulo estava falando não era dele, era do próprio Cristo. Então eles reconheceram e fizeram ali uma combinação, né? Fizeram ali um combinado, né? Você prega para os judeus, para os não-judeus, e eu prego aqui para os circuncisos. Vamos lá, adiante. E nos recomendaram apenas que não nos esquecemos dos pobres e que também tenho me esforçado por fazer. A única recomendação que deu para Paulo e Barnabé: não se esqueça dos pobres, né? E Paulo fala que também tem me esforçado para não esquecer. Amém? Agora vamos lá no 11, onde Paulo cobra coerência a Pedro. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face, por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguma da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Então quer dizer assim, né? Ele estava numa mesa, né, falando ali com os gentios. Aí quando chegou, ele foi se afastando. Quando chegou outro pessoal, né? O pessoal, Pedro foi se afastando, se apartar dos incircuncisos, por causa de uma... Então, o que Paulo chegou? Paulo vai repreender, né? A gente tem que ter uma fé e a gente tem que se importar como tal. Você tem uma fé, você tem que se portar como tal. Sua fé não pode ser só de falar, né? Você tem que se comportar. Você tem que dar sinais que você mudou, né? Sua crença. A crença gera comportamento. Amém? A crença vai gerar comportamentos mudados. Vai mudar seu comportamento. Aqui, ó. E outros judeus de igual modo se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Então, quer dizer assim, ele foi norte, né, para os outros e os outros foram atrás. Até Barnabé deixou-se influenciar por Pedro. Na verdade é Pedro, né? Pedro que andou com Cristo. Então não é qualquer pessoa. Não é qualquer um que está aqui agindo, né, dessa maneira. Então, aqui fala que Barnabé deixou. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Então, porque Pedro fez uma atitude ali, um efeito manada ali que foi com ele, foi necessário Paulo repreendê-lo diante de todos também, para servir de exemplo e também para poder trazer de volta o povo para o ensino verdadeiro, né? Então fala aqui, ó, que ele repreendeu no meio de todos. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não conforme a tradição judaica, por que obriga os gentios a viver como judeus? Então não era coerente. Não era coerente, né? Ele era judeu, né? Ele vivia como gentil. Por que ele quer obrigar, né, os gentios a viver como judeus? Não tinha coerência nenhuma nisso aqui. Nos judeus de nascimento e não, nós, judeus de nascimento e não pecadores como gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. É isso. Ele fala que nós, judeus de nascimento e não pecadores como gentios, estamos plenamente conscientes. É uma consciência que Paulo queria trazer ali, né, que a justiça só é através de Jesus Cristo. Não é através da lei, não é através de praticar algo, uma circuncisão ou não, de ser ou não um judeu ou não, é através de Jesus Cristo. Vamos avançar aqui. Sendo assim, nós também viemos a crer em Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que, por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Ninguém. Quando é ninguém, é ninguém.
né? Por praticar a lei, ninguém vai conseguir ser justificado plenamente, ninguém consegue. Na verdade, ninguém consegue cumprir a lei em sua exatidão. Por mais que seja um doutor que fala que pratica, não consegue. Contudo, se buscarmos ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Quando você busca, cada vez que você percebe que você é um falho, um pecador e que depende de Jesus Cristo, né? Mas será que Jesus veio para trazer ênfase ao pecado? Não. Ele veio para trazer ênfase ao perdão, né? Ele veio para trazer ênfase à salvação. Não podemos focar no pecado. O nosso foco aqui está na obediência de Cristo, que nos trouxe a redenção. Não vamos focar no pecado. O pecado existe, verdade. Mas não estamos aqui para aprender sobre o pecado e sobre o mal. Estamos aqui para aprender sobre a redenção, sobre a graça de Jesus Cristo. Amém? Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com a propósito de viver tão somente para Deus. É isso, né? Por intermédio da lei morremos para poder vivermos, para viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse versículo é um versículo muito conhecido e é um versículo cabal aqui nesse capítulo inteiro. Quem não morrer com Cristo vai tentar sempre reviver em algo. Vou repetir. Quem não morre com Cristo na cruz, quem não recebe Jesus e aceita sua obra da cruz e não morre com Ele, vai tentar sempre viver em algo e vai se frustrar. Ele vai tentar viver achando que vai ser preenchido com festas, com outras coisas. Na verdade, nossa satisfação é em Cristo Jesus. Já não vivemos mais para nossas vontades. Vivemos para Jesus Cristo. Amém? Aqui, ó. Não torno inútil a graça de Deus. Porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. E esse versículo último aqui completa tudo que nós vem falando. Esse versículo tudo aqui explica-se por si próprio tudo que eu venho falando. Que vem esse capítulo aqui todo falando. Que se nós querermos merecer algo da parte de Deus, se eu querer merecer algo da parte de Deus, se você querer merecer fazendo algo, achando que por fazer Deus vai te amar mais, por fazer Deus vai te dar algo a mais, você está falando que a obra da cruz foi em vão. E se você achar também, por deixar de fazer algo, Deus vai te amar menos, por deixar de fazer algo, você vai perder certos acessos, você também não está crendo na obra da cruz. Na verdade, seu acesso é pela fé em Jesus Cristo, né? Pela fé em Jesus Cristo. E todo aquele que tem esse entendimento, ele não vai usar isso como muleta para pecar. Porque todo aquele que usa da graça, usa de não fazer, usa, né, disso para poder ter às vezes uma preguiça de buscar entendimento, de buscar a entender a palavra e não consegue avançar, é porque ele não entendeu nada da graça. É Cristo que nos habilita, é Cristo que nos dá a força necessária para podermos vencer o pecado. Só em Cristo Jesus você vai vencer. Em Cristo você é mais que vencedor. E você reconhecer a obra da cruz faz com que a obra da cruz seja de fato efetiva em sua vida, não seja em vão. Você só vai perder a revelação desse capítulo aqui se você não crê na obra da cruz. Se você crê que Jesus morreu por você crê que Jesus fez tudo por nós,
para poder nós podermos ter o acesso que nós temos hoje, a herança em Cristo Jesus, que é a justiça. Quando você ora em nome de Jesus, você está orando em nome da justiça dele, né? Então não podemos nos tornar, lê o versículo 21 aí novamente, não torno inútil a graça de Deus. Não torne inútil a graça de Deus. A graça de Deus é para ser utilizada. E como você utiliza a graça de Deus? Crendo na obra da cruz. Então esse aqui é o capítulo 2, né? Esse livro de Gálatas é um livro muito bom, é um livro muito bom, um livro muito explicativo, né? E que nós crescemos em graça. Que Deus possa falar melhor no seu coração, que Deus possa ministrar melhor no seu coração acerca desse capítulo poderoso, né? Leia novamente, medite na palavra de Deus, que é só a palavra de Deus que pode nos trazer, né, a revelação plena, pode nos trazer entendimento, sabedoria. Amém? Então é isso. Valeu. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo.